pega a sua Bíblia, estou aqui de posse do meu exemplar. Abra no Novo Testamento, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 apenas. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Segunda vez. Porque andamos por fé e não por vista. A primeira vez foi em nome do Pai, a segunda em nome do Filho, e vamos repetir agora a terceira e última vez em nome do Espírito Santo. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Cristo, o nosso Senhor. Perceba, igreja, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. A palavra de Deus é um livro de fé. Se você não acreditar, se você não tiver fé, vai ser um livro comum, vai ser um livro como qualquer outro. Mas se você começar a acreditar e ter fé na palavra de Deus, aí você não anda mais por vista. Você já está andando pela fé. Você já anda no mundo espiritual. Você saiu do estado de criatura e se tornou filho de Deus. Deus, ele exige na sua palavra acreditar naquilo que ele disse. Perceba, hoje existe um termo chamado crente. Crente, até o inimigo das nossas almas, ele é. Ele crê tanto em Deus que chega a treme. Só que não basta crer. Nós precisamos ser cristãos. Porque a pessoa diz que crê, mas está envolvida em muita coisa errada. Como que a pessoa diz que crê em Deus e está envolvida em um monte de coisa errada? Se eu creio realmente em Deus, eu me torno um cristão. Que eu vou carregar o temor em meu coração. O arrependimento, mudança de vida, mudança de hábitos. Olha que interessante, olha que tremendo. Então, eu preciso ser um cristão. Que significa ungido de Deus. A palavra cristão significa isso, ungido. Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. E Cristo, ungido. Porque Deus ungiu Jesus para nos salvar. Olha que tremendo, olha que maravilha. Tudo tem um significado, um simbolismo na palavra de Deus. Pois bem, nós não andamos por vista, andamos pela fé. Acreditando no sobrenatural, naquilo que é invisível aos olhos humanos, porém real. Jesus chegou a dizer, porventura quando ele voltasse, quando ele retornasse, ele encontraria fé nas pessoas? Igreja, na grande maioria, ele não vai achar. Isso é fato, isso é verdade. Mas existem os remanescentes, os atalaias, os sentinelas. A Bíblia diz que o remanescente será salvo, aquele que persevera, que insiste. Há homens de fé, mulheres de fé em nosso meio? Sim, ainda existem, mas são poucos. Jesus chegou a dizer, quando ele estava se locomovendo de uma cidade para outra, um homem, um centurião, um homem romano, que tinha soldados ao seu comando, estava com o seu servo enfermo, aquele seu auxiliar que ele muito gostava. E ele sabia que Jesus cura as pessoas. Jesus tinha autoridade no mundo espiritual, e tem. Então ele foi até Jesus. Ou encontrou, se locomovendo de uma cidade para outra. E esse centurião, esse chefe de uma quantidade de soldados, foi ter com Jesus. E com Jesus se fazia os discípulos, fazendo a contenção, pois se fazia sempre multidões à volta de Jesus. A fama de Jesus atingiu diversos lugares, a outras nações inclusive. Na época que ele estava aqui de corpo presente, já se era muito conhecido. Pois bem, então esse centurião foi ter com Jesus. Ele disse, Senhor Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade também, assim como o Senhor. Olha o que ele disse para Jesus. Ele reconheceu que Jesus era uma autoridade no mundo espiritual. Eu digo a esse meu soldado, Senhor Jesus, vá para lá, ele vai. Eu digo para esse seu soldado, vem, e ele vem. Só que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem romano. Sou tido como um gentil de uma outra nação, com outros costumes. Mas eu bem sei, Senhor Jesus Cristo, se o Senhor disser ao menos uma palavra, o meu servo, o meu auxiliar, que está para morrer lá em casa, está enfermo, está nas últimas. Mas se o Senhor disser uma palavra, eu creio
eu tenho fé, ele vai ser curado daquela doença, daquela enfermidade. Ele vai receber saúde sim. Jesus, quando ouviu aquilo, igreja, ele parou a multidão, chamou os discípulos e disse: todos olhem para cá. Multidões, discípulos, vejam, olhem, escutem. Nem em toda a Israel, uma nação, eu encontrei um homem com tamanha fé como desse centurião, que é romano, não é nem israelita, é de fora. Jesus disse assim: eis que surgirão homens de fé, assim como esse centurião. Do Oriente ao Ocidente aparecerão pessoas assim. Lembrando, igreja, quando Jesus disse homens, está incluído pessoas com mais experiência na fé, jovens, mulheres, está tudo nessa palavra, homens. Ele está mencionando o mundo todo. Não apenas homens, mas mulheres de fé também. Só que perceba, em toda a Israel, ele não encontrou alguém com fé, como daquele centurião. Para ele ficou, muito animado com aquilo. Jesus ficou alegre com aquilo, porque aquele homem acreditou no milagre, acreditou no mundo espiritual. Fé. Veja como Deus se agrada da fé em nossos corações. E existe pessoas semelhantes a esse centurião ainda na terra, que acreditam, estão presos nesse corpo de carne, mas acreditam no mundo espiritual. É real. Eu costumo trazer sempre as doutrinas. Eu conto as histórias bíblicas que são lindas, que são maravilhosas, nos alegram muito. Só que, igreja, nós temos que carregar as verdades. Nós precisamos carregar as doutrinas. Muitas doutrinas que eu ensino não estão todas na Bíblia. Foram dadas através do Espírito Santo por pessoas que têm intimidade com Deus. O Espírito Santo está em nosso meio. Eu costumo dizer, igreja, um homem de Deus não usa o short, não fica sem camisa, não usa camiseta regata, fecha o seu corpo. Isso é a morada do Espírito Santo. Homem de Deus é cabelo bem cortado, barba feita. Mulher de Deus. Mulher, aquela que é cheia de Deus mesmo, cheia do Espírito Santo, de fé. Ela não come nem se alimenta com carne suína. Homem e mulher de Deus não. Tire a carne suína do seu cardápio. Deus na sua palavra ensina. Para não se alimentar com carne de porco em função das doenças que a pessoa pode vir adquirir. Perceba, uma mulher que é de Deus, que tem fé, que crê no mundo espiritual, é ungida por Deus. Ela não usa a calça, usa assim o vestido ou a saia para baixo do joelho. É jardim fechado para Deus. Não saia mostrando o seu corpo, você que é mulher, casada ou solteira, não mostre para outro homem. Mostre para o seu esposo, para o seu marido. Isso é o pudor. Igreja, não estou generalizando, estou dizendo que todo mundo está perdido. Não é isso. Estou trazendo um ensinamento, uma identidade para os cristãos, que está sendo diluído, tirado do nosso meio. Muitos querem servir a Deus de qualquer jeito hoje. E diz a Bíblia que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Perceba, existe um ensinamento na palavra que tem que ser dito. A mulher que serve a Deus, ela não deve pintar e nem cortar o seu cabelo. Sabia disso? Há um mistério no cabelo das mulheres. Ficou no lugar do véu. A Bíblia diz que se a mulher quiser mexer no cabelo, é para cortar careca, diz a Bíblia. E as mulheres não vão querer cortar careca. Então deixa ele crescer, não use química nele não. Não use essas coisas que não disponibiliza aí não. Essas vaidades todas. Use um shampoo natural, deixa ele crescer, Deus vai te dar estratégia para ele ficar bonito na presença de Deus. Igreja, quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós precisamos nos libertar do nosso exterior, tirar as coisas do mundo. O mundanismo precisa sair da gente. Nós temos que viver em santificação a Deus. O nosso corpo tem que viver em santificação a Deus. É morada do Espírito Santo de Deus. Perceba, e essas limpezas não se dão apenas por fora, mas por dentro também. Igreja, as mudanças são profundas. E é totalmente possível. Se eu digo que eu tenho fé, se eu digo que eu acredito, eu preciso ter os frutos da fé. E quando nós começamos a ser moldados por Deus, quando nós começamos a ser transformados,
que nós o aceitamos e damos permissão para Deus trabalhar em nossas vidas, essas libertações se fazem necessário. Hoje tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas vivem de qualquer jeito. É bebendo, é fumando, é se prostituindo com uma mulher, com outra, homem com outra. E assim se vai. Como que na palavra de Deus dá brecha para essas coisas? Não existe brecha nenhuma na palavra de Deus. Nós estamos vivendo a grande apostasia. As pessoas estão se apostatando da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores. Os mercenários são lobos em pele de cordeiro. Não confrontam o pecado nem a perdição. Não trazem menção no caminho que é estreito, que é apertado. Acham, pensam e ensinam que Deus está fazendo vista grossa. Acham que por Jesus ter se sacrificado lá na cruz, ter sido o Cordeiro de Deus, a pessoa pode dizer que serve a Ele de qualquer jeito, porque Ele já pagou o preço. Tem pessoas que pensam assim: o preço já foi pago. Eu só dizer que é de Deus, fazer uma coisinha ou outra aí, e eu estou salvo. Não é assim. Não é assim. A graça exige muito de cada um de nós. A graça de Deus é a lei de Deus aperfeiçoada. A graça de Deus não dá ocasião alguma para libertinagem. A graça de Deus, ela é tão severa como a lei, a qual Deus dara a Moisés. A graça veio até nós através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perceba, olha as diferenças que existem da lei, a qual Deus dara a Moisés, juntamente com as ordenanças, os preceitos, que veio também através dos profetas, homens de Deus, para a graça que Jesus Cristo nos trouxe. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Na lei a qual Deus dara a Moisés, para se cometer, por exemplo, o adultério, tinha que ambos serem pegos em flagrante. Daí então vinha a sentença, era a morte. O adultério era assim, apedrejamento. Há relatos até mesmo no Novo Testamento de uma mulher que ia ser morta, apedrejada. Pois bem, aí Jesus disse: porém eu vos digo, se um homem olhar por uma mulher e a desejar em seu pensamento, já adulterou. Olha o que nos ensina Jesus Cristo na graça de Deus. E muitos acham que pode fazer o que quer. Como também a Bíblia diz que para cometer o homicídio, por exemplo, na lei a qual Deus dara a Moisés, tinha que se consumir o ato. Tinha que ter sangue derramado. Daí então aconteceu o homicídio. E a sentença era a morte. A lei a qual Deus dara a Moisés, pecou, fez a transgressão, era morte. Era morte. A lei conduzia à morte. Pecou, morte. Aí Jesus disse, no Novo Testamento: se um homem fizer um outro se enfurecer ao ponto de ficar perdido, de raiva, de ódio, a Bíblia diz, a Bíblia fala, Jesus nos ensina, que essa pessoa já cometeu o homicídio. Olha que tremendo. Olha como que a graça, ela é exigente. A graça é a lei de Deus aperfeiçoada. E muitos querem achar ocasião na graça de Deus para aquilo que é profano, para aquilo que é horrendo, horripilante diante de Deus. Estou trazendo a verdade. Estou trazendo a palavra de Deus mastigado, fácil de digerir. Até uma criança consegue digerir. Percebe, igreja? Deus nos revela a sua palavra. Ele nos fala no íntimo, no pessoal, para nós sermos também co-herdeiros do seu reino. Os herdeiros legítimos é a nação de Israel, pois a salvação veio de Israel. Jesus era israelita, nasceu na tribo de Judá. Só que a salvação nos alcançou. A graça de Deus veio até nós.
para a nossa felicidade, para que eu e você possa se livrar da condenação do Hades, para que eu e você possa ter um vínculo, uma intimidade com Deus. A graça de Deus, ela nos aproxima muito de Deus, como também pode nos distanciar de Deus bem longe mesmo. Interessante isso, né? A graça nos aproxima, como também ela pode nos distanciar de Deus para bem longe. Vai depender de cada um de nós. Igreja, o meu tempo já está se indo. Quero agora fazer a segunda oração. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar para Deus operar um milagre em nossas vidas. Vamos orar para Deus vir ao nosso encontro e de encontro a toda e qualquer situação ruim que pode estar permeando a nossa vida. Amém? Vamos fazer agora um momentinho de oração. Meu tempo já está indo embora. Tento fazer em 1 hora, querido ouvinte da palavra de Deus. Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Palavra tremenda, palavra maravilhosa, que nos aproxima de Ti. Eu prefiro ouvir uma palavra assim, Senhor, e sair com o meu coração aquebrantado na Tua presença. Eu bem sei, Pai, nós iremos nos encher do Senhor. É nas Suas leis, nas Suas ordenanças, naquilo que o Senhor exige da gente. E grande é o milagre de Deus, grande serão as Tuas providências, grande será o Teu trabalhar, o agir de Deus ao nosso favor. Pois, Pai, leva saúde para essas pessoas que me veem e me ouvem, para os seus familiares. Vai dando livramento, derrama proteção sobre essas vidas. Pai, em Teu nome, entra com restauração na vida sentimental, conjugal e familiar. Entra com restituições. Vai agora disponibilizando oportunidades de trabalho. Portas de emprego estão sendo abertas neste momento. Ajuda esse comerciante, esse microempresário. A sua empresa não vai quebrar, não. Esse seu comércio não vai falir, não. Jesus vai te dar estratégia, um refrigério, um bálsamo para você se desvencilhar dessas situações adversas. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu creio, ó Deus. Vai agora operando milagres, maravilhas em nosso meio. Vai, Senhor, nos orientando. Vai iluminando o nosso caminho, a nossa trajetória, pois lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor. Pai, oro também para o Senhor estar agora repreendendo obras malignas, inveja, ciúme, olho gordo, muitas vezes obras de macumba, muitas das vezes, Pai, orações ao contrário, magia negra, bruxaria. O inimigo das nossas almas, querendo nos prejudicar de alguma forma. Pois nesta hora todo mal é quebrado. Essa maldição é quebrada pelo poder de Cristo, o nosso Senhor. Todo o mal que possa existir, saia em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja, prego com muito amor, com muito carinho, mas não deixe de fazer menção dos juízos de Deus. Amém? Não tenho nada contra ninguém, nem pessoal, nada desse tipo. Apenas tenho votos a cumprir com Deus Todo-Poderoso. Tenho aliança, projeto, propósito com o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Amém? Tenho até mesmo uma aliança que eu fiz para estar oficializando isso diante de Deus. É só um símbolo. Amém? Igreja, peço que vocês estejam compartilhando essas orações, essas pregações. Amém? É de Deus. Quero agradecer você que me acompanha pelos meios de comunicação. Grande será o seu galardão, o seu prêmio, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Pode deixar os pedidos de oração, passo recolhendo pelas plataformas. Amém? Igreja, eu vou ficando por aqui. Amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, igreja. Amém? Aí é a minha e a sua vitória em Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus.